Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos começar agora o estudo da chamada geometria plana. Aquilo que nos editais trazem como problema geométrico. Só que além da geometria plana, nós também vamos entrar no estudo da geometria espacial. Ou seja, nós vamos analisar figuras geométricas trabalhando com perímetro, área e volume. Na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar com a figura plana mais importante que tem, a básica para a construção de todas as demais figuras, que é a chamada figura do triângulo. Então vamos lá, vamos começar o estudo do triângulo. Você sabe que o triângulo nada mais é do que uma figura dotada de 3 lados. Só que além de lados, o triângulo tem outros elementos que são importantes. Então, vamos a eles. Vamos começar por aqui. Quando a gente fala em elementos principais de um triângulo, nós temos vértices, que são esses pontos representados por letras maiúsculas. Então, isso é uma convenção. Os vértices de qualquer figura geométrica, sempre você vai representar por letra maiúscula. Então, eu tenho aqui o vértice A, eu tenho aqui o vértice B e eu tenho aqui o vértice C. É evidente que o triângulo é dotado de 3 vértices. Muito bem. Quando você liga esses vértices, você forma a figura do lado. Então, por exemplo, quando eu venho de A para C, percorrendo esse caminho, eu estou formando o primeiro lado do triângulo. Quando eu venho nesse caminho, estou formando o segundo lado. E quando eu venho nesse caminho, eu estou formando o terceiro lado. Então, se a figura é do triângulo, evidentemente que ela tem 3 lados. Por convenção, os lados são representados pelas mesmas letras que o vértice oposto a ele. Então, por exemplo, se aqui está o vértice A, o lado oposto a ele, o lado oposto, eu represento por A minúsculo. Se aqui está o meu vértice B, o lado oposto, eu represento por B minúsculo. E se aqui está o meu vértice C, o lado oposto, eu represento por C minúsculo. Então, eu tenho 3 vértices, eu tenho 3 lados. Vértice eu represento por letras maiúsculas. Lados eu represento por letras minúsculas. Detalhe, vértice A, o lado oposto, A minúsculo. Vértice B, o lado oposto, B minúsculo. Vértice C, o lado oposto, C minúsculo. Muito bem. Todo triângulo é dotado de 3 ângulos. Triângulos. São 3 ângulos. Então, por exemplo, o que nós chamamos de ângulos? Nós chamamos de ângulo essa junção de 2 lados. Quando 2 lados se encontram, eles formam internamente um ângulo. Ó, a junção de 2 lados forma internamente um ângulo. Normalmente, nós representamos esses ângulos por letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, teta. Então, no nosso caso, nós temos ali o ângulo alfa, seria o meu primeiro ângulo. Depois eu tenho o ângulo beta, que é o meu segundo ângulo, e eu tenho o ângulo teta, que é o meu terceiro ângulo. Mas nada impede que nos exercícios, esses ângulos, que aqui estão representados por letras do alfabeto grego, seja representado por X, Y, Z, não importa. Ok? Muito bem. Esses 3 ângulos, por estarem desenhados na parte interna da figura,
eles são chamados de ângulos internos. Muito bem. Nós vamos destacar ainda mais dois elementos importantes. Existe um lado no qual eu estou apoiando a figura. Então, vamos representar por esse lado aqui, ó. Então, observe que o lado BC, esse meu lado BC, está fazendo o papel da base da minha figura. E a toda a base eu associo um elemento chamado de altura, representada pela letra H, que nada mais é, no nosso caso, que essa linha vertical aqui, ó. Então, a toda a base eu associo uma altura. Detalhe, a altura ela tem que formar 90 graus com a base. E esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo reto. Então, nós dizemos que a altura ela é sempre perpendicular à nossa medida chamada de base. Então, fica ligado nessa informação. Para que um determinado segmento seja altura, é necessário que ele seja perpendicular à base e que ele saia do vértice oposto a essa base. Então, a base está aqui na horizontal, eu puxo a altura aqui na vertical até ela encontrar o vértice A. Ok? Perfeito quanto a isso? Muito bem. Uma vez identificados os elementos que formam um triângulo, ou seja, são 3 vértices, são 3 lados, são 3 ângulos internos, um desses lados funciona como base. Quando eu puxo uma linha perpendicular a essa base até o vértice oposto, eu tenho altura. Uma vez identificados esses elementos todos, nós podemos fazer as seguintes continhas em relação ao triângulo. Eu posso calcular perímetro, eu posso calcular a soma dos seus ângulos internos e posso calcular sua área. Muito bem. O que vem a ser perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os seus lados. Então, se a figura tiver 3 lados e eu somar os 3 lados, eu estou calculando o seu perímetro. E isso vai valer também para as próximas figuras que a gente estudar. Se ela tiver 4 lados, somando os 4 lados, eu tenho perímetro. Se ela tiver 10 lados e eu somar todos os 10 lados, eu vou ter o perímetro. Portanto, a palavra perímetro significa soma dos lados. É muito comum nós, quando estamos viajando, nós encontrarmos ao longo da rodovia placas do tipo perímetro urbano. Perímetro urbano é como se eu pudesse delimitar a área urbana, passamos uma linha imaginária por ela e todo o contorno dela forma-se o perímetro urbano. Então, o que vem a ser perímetro urbano seria você somar o comprimento dessa linha. Na geometria plana, falou em perímetro, significa somar os lados. Ok? Muito bem. Então, primeira fórmula matemática que nós vamos encontrar na geometria, de muitas, né? É a fórmula do perímetro. O que vem a ser o perímetro? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura. Muito bem. Nos que diz respeito ao triângulo, a soma dos seus 3 ângulos de dentro tem que dar sempre 180 graus. Se você pegar os ângulos de um triângulo, somá-los, não der 180, é porque aqueles valores dos ângulos estão errados. Tem algum ângulo ali com valor errado.
A soma não tem que dar nem mais e nem menos que 180. Ela tem que dar exatamente 180. Então, qualquer triângulo que você tiver, a soma dos três ângulos internos tem que dar sempre 180 graus. E, finalmente, para nós calcularmos a área de um triângulo, basta eu pegar o valor da base, multiplicar pela altura, dividindo o resultado por 2. Então, de forma mais resumida, a gente diz que a área ela é a base vezes a altura dividida por 2. Então, veja os três elementos importantes no caso da figura do triângulo. Nós temos perímetro, que é a soma dos seus três lados. Nós temos a soma dos ângulos internos, totalizando 180 graus. E nós temos o cálculo da área, que é base vezes altura sobre 2. Gente, com essas três grandezas, a gente pode fazer um mundo de exercícios. Ok? Muito bem. Classificação dos triângulos. Isso é muito importante. É muito importante que você saiba dar nome a um triângulo. E quando eu falo classificação dos triângulos, a gente vai trabalhar com a chamada nomenclatura. Dependendo das características desse triângulo, eu vou dar um certo nome para ele. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo chamado triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O que tem que acontecer para um triângulo ser equilátero? Ele tem que ter rigorosamente 3 lados iguais. Então, um triângulo é chamado de equilátero quando ele tem 3 lados iguais. Ou seja, o lado da esquerda é igual ao lado da direita, que por sua vez é igual ao terceiro lado. Essa é uma convenção que a gente adota, né? Como eu coloquei os mesmos risquinhos nas três medidas, eu estou dizendo que essas 3 medidas são iguais, ou como se diz na geometria, são medidas congruentes. 3 lados iguais é o mesmo que dizer 3 lados congruentes. Quando o triângulo é isósceles, ele vai ter 2 lados iguais. Então, um triângulo é isósceles quando ele tem 2 lados iguais. No nosso desenho, é fácil você perceber que os lados iguais são o da esquerda e o da direita. Essas medidas são iguais. Então, eu digo que essa medida da esquerda tem o mesmo valor que a medida da direita. Já o terceiro lado, ele é diferente. Então, se ele é diferente, eu coloco essa representação assim, ó. Eu já coloco 2 risquinhos aqui, para dizer que esse lado é diferente dos demais. Muito bem. Um detalhe muito importante. No triângulo isósceles, normalmente, esse lado diferente, ele é chamado de base. Então, normalmente o lado diferente do triângulo isósceles funciona como sendo a sua base. Legal. Triângulo é escaleno quando ele tem 3 lados diferentes. Ou seja, a medida do primeiro é diferente da medida do segundo, que por sua vez é diferente da medida do terceiro. Então são 3 lados diferentes. Triângulo escaleno. O oposto, 3 lados iguais, equilátero. E o intermediário, 2 lados iguais, isósceles. Muito bem. No que diz respeito a ângulos, eu também posso dar nome a um triângulo. A nomenclatura de um triângulo, ela pode se basear na medida dos lados,
ou na medida dos ângulos. Então tem duas maneiras diferentes de eu fazer a classificação de um triângulo, de eu dar nome para um triângulo. Agora, quanto aos ângulos. Triângulo acutângulo é aquele triângulo que é dotado de apenas ângulo agudo. Aí você fala, pô, Sérgio, agora você quebrou minha perna aí. O que é um ângulo agudo? Um ângulo é agudo quando ele vale menos do que 90 graus. Então, ângulos cuja medida vale menos do que 90 graus são ângulos agudos. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele está dizendo que vale 60 graus. Esse outro ângulo, aqui, ele está nos informando que vale 80 graus. E esse terceiro ângulo, ele nos informa que vale 40 graus. Só uma perguntinha. Se eu somar os três ângulos, qual é o valor que eu encontro? Ora, 40 com 60 dá 100, com mais 80, 180. Perfeito. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Muito bem. Quando o triângulo só tem ângulos agudos, ele é acutângulo. Mas pode acontecer do nosso triângulo ter um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, ele é conhecido como sendo ângulo reto. Da mesma forma como ângulos menores do que 90 são chamados de agudo, ângulo cujo valor é exatamente 90 é chamado de ângulo reto. E o triângulo que tem ângulo reto só pode ser o triângulo retângulo. Talvez o triângulo retângulo seja o mais importante de todos os triângulos conhecidos. E é por isso que é comum, é frequente, em provas, em editais que pede geometria plana, sempre cair alguma coisa sobre o triângulo retângulo. Nós vamos ter uma aula específica para estudar o triângulo retângulo. Ok? Por enquanto, nós estamos tomando contato de quando que um triângulo é chamado de retângulo. Quando ele apresentar um ângulo de 90 graus. Muito bem. Observe uma coisa muito importante, né? Esse ângulo aqui superior, ele vale 60 graus. E esse outro ângulo inferior vale 30 graus. Novamente, eu te convido a somar os ângulos. 30 com 90, 120. Com mais 60, 180. Muito bem. Terceiro e último caso. Tem triângulo cujo ângulo vale mais do que 90 graus. Ele é chamado de ângulo obtuso. Quando o ângulo vale mais do que 90 graus, ele é chamado ângulo obtuso. Por isso que o nome do triângulo é obtusângulo. Triângulo retângulo, ângulo reto. Triângulo acutângulo, ângulo agudo. Então, quando o ângulo vale menos do que 90, ângulo agudo, triângulo acutângulo. Quando tem um ângulo de 90, ângulo reto, triângulo retângulo. Quando tem um ângulo acima de 90 graus, é um ângulo obtuso. Ele é chamado de obtusângulo. Tá? É muito importante que você tenha esses nomes na sua cabeça, memorize esse tipo de classificação, porque é muito comum durante os exercícios ele mencionar o tipo de triângulo que ele está trabalhando. Perfeito, pessoal?
Vamos em frente. Vamos lá. Primeiro exercício. Calcule a área do triângulo abaixo. Bom, uma coisa muito importante. Se o cara está pedindo para eu calcular área de triângulo, eu tenho que lembrar da fórmula. Que a área de um triângulo é calculada fazendo base vezes altura sobre 2. Muito bem. A base é o lado onde eu apoio a minha figura. Então, no nosso exercício, nós estamos apoiando a figura sobre o lado AB. Então, esse lado AB, cujo valor é 15, faz o papel de base. Então, nós já sabemos que esse valor aqui é 15, ó. No caso, 15 metros. E a altura é a medida perpendicular à base. Lembre-se que para formar a altura, eu preciso do nosso ângulo reto. Então, no nosso exercício, a altura vale 20 metros. Então, nossa altura vale 20 metros. Portanto, o resultado do nosso exercício será 15 vezes 20 dividido por 2. Em cima vai dar 300. Embaixo vai ser o 2. Conclusão, a minha área vale 150. Mas muito cuidado, metro vezes metro vão formar metros quadrados. Aí você deve estar pensando assim, pô, Sérgio, mas isso é muito fácil, isso não cai na prova do concurso. Claro que cai. Só que normalmente, quando no edital está lá escrito área e perímetro de figuras geométricas, normalmente acompanha também, aparece no edital, a parte de transformações de medidas. Ou seja, ele dá o resultado em metro quadrado e pede para você calcular em centímetros quadrados. Ou ele dá o resultado em centímetros quadrados e pede para você passar para milímetros quadrados. Ou seja, além de você fazer a conta, você teria que fazer uma transformação. Então não se iluda não, não se engane que esse tipo de exercício cai com muita frequência em prova. Ok? Você está fazendo uma prova de concurso público. Portanto, os examinadores sabem que o conteúdo ele é superficial. Ninguém vai entrar a fundo no estudo da geometria plana. Ninguém vai usar aquelas regras, aquelas propriedades mais complicadas. Não. É explorar do candidato conceitos básicos, conceitos elementares. Vamos para a questão número 2. Considere o triângulo ABC isósceles. Olha como é importante eu saber o nome dos triângulos. Ah, ele é isósceles? Então ele tem dois lados iguais. Então o lado AB é igual ao lado AC. O lado AB igual ao lado AC. Ora, se esses lados são iguais, obrigatoriamente o lado AC vale 10 também. AB e AC têm as mesmas medidas. Agora ele pergunta assim: determine a medida do lado X, sabendo que seu perímetro mede 28. Então ele mencionou aqui a palavra perímetro. Nós sabemos que a palavra perímetro significa a soma dos lados. Em outras palavras, se eu pegar o lado 10, somar com o outro lado 10 e somar com o terceiro lado, que é x, essa soma tem que dar 28.
Porque ele informou que o perímetro vale 28. 28 centímetros. Ora, 20 mais x igual a 28. Se nós passarmos o 20 para o outro lado, nós vamos dizer que o x vai valer 28 menos 20. Em outras palavras, o x vai ser 8. E como nós estamos achando medidas do lado, serão 8 centímetros. Porque o perímetro foi dado em centímetros. Então, o tamanho dos lados será dado também em centímetros. Perfeito? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão número 3 diz assim: se o triângulo ABC é isósceles de base BC. Olha aquela observação que eu fiz. Triângulo isósceles, dois lados iguais. Dois lados iguais. Base BC. Quando ele fala que a base é BC, essa base será o lado diferente. Então ele está dizendo para mim o seguinte, olha, o lado AC e o lado AB são iguais. Esses lados são iguais. E o terceiro lado, que é o lado BC, é o meu lado diferente. Muito bem. Ele quer que você calcule o valor de x. Ora, senhores, se esses lados são iguais, eu vou pegar a medida do primeiro, que é 2x menos 7, e vou igualar com a medida do segundo, que é x mais 5. Então, usando aquele velho truque da nossa equação do primeiro grau, né? Tudo que tem x eu deixo de um lado, e o que não tem eu passo para o outro. Então, esse valor de x vem para a esquerda, ele vem negativo. E esse valor 7 que vai para lá vai positivo. 2x menos x vai ficar um valor de x. Igual 5 mais 7, 12. Portanto, o valor de x é 12. Perfeito? Então, veja que matematicamente a solução é muito simples. Mas eu tenho que saber o que é um triângulo isósceles. E quando ele fala de base BC, é porque a base é o lado diferente do triângulo isósceles. Vamos então para a questão de número 4. Ele coloca o seguinte: calcule o valor de x na figura abaixo. Então eu observo que o x aqui é um ângulo. Lembra quando eu disse a vocês que normalmente a gente representa os ângulos por letras do alfabeto grego? Alfa, beta, gama, delta. Porém, nada impede que ele coloque para ângulos letras do alfabeto romano, x, y, z ou coisa parecida. Ok? Muito bem. Ora, se x é um ângulo, nós temos que lembrar que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Portanto, se eu pegar a medida do ângulo x, somar com a medida do 80 graus, que é o segundo ângulo, somar com a medida dos 70 graus, que é o terceiro ângulo, essa soma tem que dar, pela regra, 180. Ora, senhores, 80 com 70 são 150.
Quanto que falta para 150 alcançar 180? Você me responde, falta 30. Portanto, o ângulo X só pode ser 30 graus. Perfeito? Então, veja como é importante você ter esses conceitos. Classificação dos triângulos, o que é perímetro, né? O que é área, ângulos internos, saber que a soma dos ângulos internos vale 180. No caso aqui, quando o edital falar especificamente em perímetro e área, ele não vai cobrar de você a parte dos ângulos. Mas como a gente está estudando a figura do triângulo, não custa nada a gente mencionar algo sobre a parte dos ângulos. Perfeito? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Ele coloca o seguinte: certo triângulo possui base igual a 8 e altura igual a 10. Então vamos registrar isso aqui. A base é 8 e a altura é 10. Então vou marcar aqui, ó. A base vale 8. Ele coloca lá 8 centímetros. E a altura vale 10. No caso, 10 centímetros. Muito bem. Reduzindo a base e a altura pela metade. Fala, opa, eu vou mudar o valor da base. Ora, reduzir a metade é dividi-la por 2. Então, a nova base vai valer 4 centímetros. Mas a altura também vai ser reduzida à metade. Então, a nova altura, metade de 10 é 5. Ele quer saber o seguinte: a área desse novo triângulo. Então, ele está mencionando área. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a área original, que é base vezes altura sobre 2. Então, a base é 8, a altura é 10, dividido por 2. 8 vezes 10 dá 80, divide por 2, 40. Como é a área? Centímetros quadrados. Muito bem. Agora, a área verde do novo triângulo. Você vai fazer a mesma continha. Você vai fazer base vezes altura sobre 2. Acontece que a nova base vale 4. E a nova altura vale 5. Quatro vezes 5, 20, divide por 2 dá 10. 10 centímetros quadrados. Então, eu observo o seguinte, que antes a área era de 40 centímetros quadrados. Com aquelas alterações, ela passou a 10 centímetros quadrados. Ou seja, nós dizemos que a área ficou dividida por 4. 40 dividido por 4 dá 10. E na matemática, dividir por 4 equivale a dizer que a área ficou 4 vezes menor. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra D. A área desse novo triângulo será exatamente 4 vezes menor que a área do triângulo original. A área do triângulo original era 40, a área do novo triângulo passou a ser 10, 4 vezes menor. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós terminamos a nossa primeira aula, que é uma aula muito conceitual, para que você possa tomar contato com os elementos importantes de um triângulo. Então, nessa aula de hoje, nós vimos que o triângulo, como não poderia deixar de ser, é uma figura de 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Todo triângulo tem uma base, tem uma altura. Eu posso calcular perímetro de um triângulo, que é a soma dos seus lados.
Eu posso calcular a soma dos seus ângulos internos, que tem que sempre totalizar 180 graus. E eu posso calcular a área, que é base vezes altura sobre 2. Vimos também que a classificação de um triângulo pode ser quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, escaleno, 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, só ângulos agudos, retângulo, quando ele tem ângulo reto, e obtusângulo, quando ele tem ângulo obtuso. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Se você gostou, não deixe de marcar o seu like. Dê um like para nós aí, isso ajuda demais a construção do nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não seja um dos nossos inscritos. Ative o sininho das notificações. Nós estamos semanalmente postando aulas. Assim você vai ficar sabendo logo, de imediato, em tempo real, o momento em que uma aula nova está subindo para o nosso canal. Não deixe de nos acompanhar também lá no Instagram, @professor Sérgio Sarquis. Ok? Aí está o nosso site, matematicalogica.com.br, onde você encontra uma série de informações sobre os nossos cursos. Espero por vocês para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.